Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Galera, abra sua Bíblia em Romanos 12:16. Amém? Todo mundo abriu? Amém? Tem essa versão, tem a minha versão aqui, tem várias versões, tá? Eu vou ler primeiro essa com vocês, depois eu vou ler a minha versão aqui. Vamos lá. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Na minha versão diz assim, ó. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábio aos vossos olhos. Eu queria que você olhasse para o seu irmão aí do lado e disse assim, ó. Você foi chamado de propósito. Agora para o outro lado. Você foi chamado de propósito. Olha aí, ó, Samuel está falando já na segunda. Galera, a palavra de Deus ela é muito objetiva no que se trata, e se a gente pegar tudo que a gente já leu, tudo que a gente já falou com vocês, e o que você já aprendeu desde a escolinha, nós temos só um único objetivo. Nosso objetivo maior é adorar o Senhor. Né? Isso daqui é o primeiro e o único propósito que nós deveríamos viver por Ele. Mas o que mais eu vejo hoje, eu falo por mim também, que eu vejo em mim e vejo pelas pessoas próximas, é que a gente está confundindo uma palavra tão importante para nós e que ela está gerando muito conflito. A palavra propósito. Nós estamos tendo um problema porque não existe vários propósitos. Não existe. O seu propósito é o mesmo que o meu. Agora, existe várias pessoas, cada um chamado para um propósito em Deus. Mas o propósito principal do nosso nascimento, nós já sabemos que foi realmente, é adorar a Deus, é viver por Ele e viver nele, sabe? E nós estamos confundindo muito isso, como adolescente, como jovem, confundindo muito essa questão de propósito. E com isso, essa palavra de Romanos me chamou muito a atenção. Eu vou ler novamente aqui com vocês. Olha só. Sede unânime entre vós. Aí presta atenção aqui, ó. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Tem muita gente que tem certeza do que por que foi chamado, do propósito que você tem. Tudo isso, eu não estou vendo ninguém aqui que com certeza não tenha certeza disso. Sabe? Mas existe uma questão que está gerando um problema muito grande para nós, principalmente como jovens. O inconformismo com o que Deus já nos deu. Tem muita gente aqui que Deus deu uma coisa muito básica, sabe? Fazer, e foi chamado, vamos dizer, para fazer o louvor. Só que isso daí a pessoa olha como algo muito pouco. Sabe? Meu Deus, isso daqui é muito pouco que eu faço. E começa a gerar um inconformismo tão grande diante da gente, que nós queremos fazer mais e mais e mais coisa. E com isso, a gente passa diretamente do limite que Deus nos colocou. A gente normalmente ouve falar que nós devemos andar acima dos nossos limites, buscar mais e mais e mais, mas não. Às vezes Deus colocou para nós uma coisa e você deveria fazer só aquela coisa. Sabe? É a mesma coisa que a gente pegar a nossa vida no trabalho. A nossa função foi chamada para ficar lá na expedição. A gente quer abraçar o RH, o escritório, quer saber de tudo que está acontecendo em todas as áreas. É isso. Quando Deus fala diretamente assim, ó, cada um foi chamado para uma coisa e cada um faz parte de um corpo. Sendo um braço, outro perna, cada um tem a sua função. E quando ele usa a vida de Paulo para falar sobre isso, o que me vem muito na mente é assim, ó,
As pessoas estão querendo fazer uma função de braço, o outro está querendo fazer a mesma função na perna e assim por diante. E está gerando um inconformismo muito grande do que nós deveríamos estar vivendo. E o pior disso é que isso já está acontecendo desde adolescente. Eu tenho certeza aqui que se eu perguntar para cada um, todo mundo sabe para que foi chamado. Mas eu tenho certeza que você olha para a pessoa do lado e fala, eu gostaria também de ter o chamado do cara do lado. Porque olha só, um toca bem violão, né? E eu só sei falar, eu não sei tocar bem violão. Ou eu só sei ajudar na escolinha da minha forma, servir dessa forma. Isso se chama inconformismo. É inconformismo em negar praticamente do que Deus te fez. Isso não quer dizer que você não vai poder fazer coisas diferentes. Só que olha só, quando eu coloquei esse tema foi bem proposital mesmo. Você foi chamado de propósito. Você foi criado dessa forma sendo assim. E nós hoje queremos abraçar muito mais do que a gente foi chamado. E nós precisamos entender. Fala a palavra, limites. Fala novamente. Limites. Nós precisamos entender que essa palavra existe sim. E Deus colocou limites. Deus ele traçou pessoas que é para fazer exatamente aquilo e para viver aquilo. Um exemplo que nós temos, Adão e Eva. Foi colocado limite para ele ou não? Sim ou não? E Adão e Eva olharam para o limite? Ele olhou e entrou para dentro do limite, né? Nem aí para nada. É isso que nós precisamos ter. Limite. Você já parou para pensar que realmente a função que você deveria estar fazendo hoje, como adolescente, tá? Não estou falando só para nós como mais velhos. Tem alguém que não está fazendo essa função porque você está fazendo a função do outro? Tem gente aqui, eu vou falar dos meninos aqui, tem um que gosta de um estilo de música que é totalmente fora do normal que todo mundo gosta. Só que se daquela forma que Deus te chamou, para atingir aquele povo, para atingir daquela forma. E é o que mais eu vejo hoje, todo mundo querendo fazer de tudo, galera. E sabe, eu falo por mim, porque eu estava numa situação há um mês e pouco atrás, 2 meses, que eu estava tentando abraçar tanta coisa, tirando agora as coisas da igreja, mas falando da minha vida no geral, que eu estava entrando num problema, no buraco, essa é a verdade. E o problema é que quando você não tem limite das coisas, você nem percebe, você só vai se afundando, né? Vai se afundando e não, vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, e isso gera um problema. E o maior problema na sua vida é o quê? O inconformismo. E o inconformismo gera o quê? Eu estou nem aí para o que Deus me deu. Eu tenho certeza que Adão e Eva, quando fez aquilo, ele falou, não, tem alguma coisa de errado nisso que Deus fez para mim. Esse limite que ele colocou é porque ele não quer saber. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui é a forma... Meu Deus, quebrei, eu acho. Já estava quebrada, eu acho. Galera, aqui é literalmente o que eu estou dizendo. Ó, isso daqui é um limite que nós temos. Isso aqui é um limite. Mas o nosso... Vamos dizer, se a gente achasse na rua isso daqui, escrito, não abra a caixa. Eu quero ver quem não ia abrir. Eu tenho certeza, quebrou mesmo. Eu tenho certeza, eu ia ser o primeiro a tentar quebrar ali, pisar de alguma forma, não é? Porque a gente é assim. Oi? É vândalo o nome disso. Infelizmente, o espírito do vândalo habita em nós, né? E a gente quer fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, quando se trata desse primeiro tópico que eu coloquei aqui, Deus te prometeu algo. Não pode haver inconformismo no que Deus já nos prometeu. Quem aqui Deus já prometeu algo? É muito doido. Só que a gente não faz nem o que Deus prometeu. E a gente fica vivendo nesse fora do limite. Fora do limite. E Deus não apoia isso. O viver fora do limite, né? Eu sei que é importante vocês entenderem que eu não estou dizendo agora para você parar tudo. Só que é literalmente o que a gente vive hoje. Fora totalmente do limite. Sabe? Existe sim a sua busca, a sua forma de entender em Deus, o crescimento. Mas eu tenho certeza que eu nem vou falar agora do que você está fazendo na igreja ou não. Se você fizesse o que Deus te pediu para fazer, que Ele fala assim, ó, não faça nada para os homens, mas faça tudo como se fosse o Senhor. Eu tenho certeza que na sua escola já tinha triplicado as suas notas, no seu trabalho seu salário já tinha aumentado. Se você fizesse só o que Ele te pede. Sabe, a gente tem experiência aqui, eu converso com algumas pessoas que eu vejo que realmente eles estão caminhando assim no propósito que Deus chamou ele,
no chamado que Deus deu para ele, e eles estão vivendo uma vida muito boa, sabe? Porque quando você está em Deus, não existe esse inconformismo, sabe? Existe uma alegria. E quando tem alegria, com certeza Deus habita. Não existe, eu acho que a Luana que falou esses dias para mim, ou alguém estava pregando, sobre aonde Deus está, tem paz. Deus não habita num ambiente todo doido, galera. Deus não habita, sabe? Deus não vai conseguir habitar na sua casa se lá você não tiver paz, sabe? Seu pai te deu limite do quê? Eu quero que você arrume sua cama, quero que você faça tal coisa, faça tal coisa. Sabe o que você está fazendo, adolescente? Se metendo na briga do seu pai e da sua mãe. Normalmente lá querendo ouvir o que seu pai e sua mãe estão discutindo. E às vezes o que ele te pede é a única coisa: faça o que é sua obrigação. Tem que ter limite nas coisas. E quanto ao que Deus faz, eu coloquei dessa forma: se existe algo que Deus te deu, não pare. Fica aí no seu quadrado e busca isso. Se Deus deu uma direção para você, se Deus deu realmente um chamado para você, e você está obedecendo esse limite que Ele colocou para você, e não há inconformismo na sua vida, fica no seu quadradinho aí e faz. Sabe? Nós temos que fazer o que Ele nos pediu. E às vezes é uma coisa tão básica. Quando eu vejo essa passagem, né, de várias formas, vários pregadores falando sobre cada um ter uma partezinha no corpo, é exatamente isso. O quanto é importante o nosso braço hoje, o quanto é importante o pescoço, sabe? Uma veia, o quanto é importante. Talvez você nunca vai pegar o microfone. Só que você entende que você vai ser usado mais lá no seu trabalho, na sua escola, do que eu. Sabe, hoje eu estava conversando com os meninos ali fora sobre Free Fire, sobre não sei o quê. Eu já falei algumas vezes aqui. Talvez é a forma que Deus vai te usar para evangelizar esses meninos. Agora, o pior é quando a gente está lá no meio do Free Fire xingando, né? Que é o que mais a gente vê. Que a pessoa se transforma lá dentro, né? Lá é um outro mundo, literalmente, né? É um metaverso aí que a galera se transforma de um jeito. E daí, dentro disso, Deus não tem problema com suas vontades e desejo de crescer. Esse não é o principal problema. Ele quer realmente que você cresça. Deus tem muitas coisas para nós, sabe? Adolescente, jovem. Deus quer ver o nosso crescimento. Se a gente ficar só fazendo o que realmente Ele chamou, nós vamos crescer. Tem gente que vai fazer só uma coisa e vai crescer dentro disso. Eu vejo que a maior alegria de Deus é ver que dentro de tudo aquela galera que passou pela Bíblia e pegando hoje a nossa geração, é olhar e falar: meu, olha lá, aquele cara realmente, desde quando eu dei o sopro de vida para ele, olha como ele tem fluído. O crescimento vem de Deus em todo sentido, sabe? Quando não existe inconformismo, você respeita o limite que Ele colocou, o crescimento vem na nossa vida. Quem aqui está precisando crescer mais em Deus? Pergunta aí para o seu irmão: você está precisando crescer mais em Deus? Eu peguei aqui uma base bem importante para vocês entenderem sobre essa questão de crescer e aguardar e ter esperança no que Deus te deu. Tem uma média que diz que Davi esperou mais ou menos 18 anos para assumir o reinado, desde quando ele recebeu a primeira palavra. Talvez você recebeu, algum irmão chegou aí, botou a mão na sua cabeça e falou: você vai ser um pastor. Mas talvez não é a hora de você ser pastor. Mas você tem que estar toda hora plantando isso. Porque se você continuar no caminho certo, vai acontecer. Tem outro aqui, ó. Deixa eu ver se você conhece esse cara, Abraão. Quem conhece? Esse aqui, tipo assim, esse viveu a coisa mais doida, né? Que Deus falou para ele: você vai ser o pai de todo mundo aí. Tem até aquela música, né? Pai Abraão tem muitos filhos. Alguém conhece essa música? Ninguém conhece? Abraão foi o cara, vamos pegar, Davi já foi doido. Abraão foi mais doido ainda a promessa que ele teve. Só que dentro, em todo o tempo, claro, ele teve as falhas dele, ele errou. Só que quando ele respeitou o limite dele, quando ele respeitou o que Deus deu para ele, o chamado dele, ele não atrasou a bênção dele. Enquanto ele fez cagadinha para trás, com certeza fez atrasar totalmente a bênção. E eu vejo Abraão como um cara que realmente, hoje nós somos frutos disso.
Pensar que tudo começou numa sei lá quantas mil geração para trás. A palavra de Deus começou a ser pregada, ser levada de um jeito. Depois veio Jesus e terminou com tudo isso, né? Na verdade, recomeçou tudo isso. Essa é a forma. Só que todos eles, todos os homens da Bíblia, todo mundo respeitou o quê? O seu limite e cresceu no que Deus deu para ele como palavra. E nós precisamos entender que a palavra limite é para o que Deus nos deu e nós precisamos avançar em Deus. Não é hora, adolescente, mais de andar. É hora da gente correr. Correr mesmo, sabe? Correr com aquela alegria igual a gente corre no vôlei. É isso que nós temos que correr diante de Deus. Porque, olha só, eu tenho certeza que eu perdi essa semana que passou algumas oportunidades de falar de Deus por medo. Talvez você também. Nós precisamos correr, galera, correr. Nós, como Shabak, hoje temos a única obrigação. Nós temos que parar de andar com o Shabak, sabe? Eu sou do Shabak, eu vou lá no sábado. Não. Chegou a hora de nós crescer em Deus dentro do limite que Ele colocou para nós. E qual é o objetivo que Ele deu para nós? Ganhar vidas. Levar o maior, para mais gente possível, o nome dEle. O Shabak Sports é o que eu sempre falo. Não foi uma ideia de só ter um esporte para vocês. A verdade é que aqui ninguém precisaria estar em um culto no sábado, né? Todo mundo aqui já tem culto na quarta, já na quarta. Todo mundo aqui já está amanhã de manhã aqui. Nem precisava estar ouvindo essa palavra, né? De volta. Vocês ouvem tanto. Só que nós precisamos crescer. E crescer fazendo o que Deus nos deu. A Mirella vai trabalhar de um jeito na cabeça das meninas, a Gleiciane de outro, o Douglas de outro, o Israel de outro. Cada um é de um jeito. Cada um tem o seu limite diante de Deus. Só que Ele dá o crescimento. Com certeza Ele vai guiar nós a toda a verdade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhando em você dentro dessa palavra. Eu tenho uma questão que eu estava comentando com a Luana hoje, que o maior problema nosso, sabe o que é? Que a gente está precisando de motivação. Tem que colocar lá um coach lá de manhã para acordar bem, acordar feliz. Não, hoje eu vou produzir, vou colocar aqui um filósofo para ficar falando bonito lá, o Cortella lá para falar aquelas palavras bonitas, né? A gente fica muito doido com esse negócio de motivação. Eu falo por mim que eu também, se eu não ouvir esse cara aí, será que não vai andar a minha vida? Daqui a pouco você fica igual um doido, atrás de motivação. Aí tem um curso de motivação, eu vou porque eu tenho que me motivar. Só que sabe qual é a maior motivação? Tem que ser em Deus. E coloca um Salmos 23 lá para ficar ouvindo, então. De manhã, quando acordar, tem a voz do Cid Moreira, alguém já viu? Coloca, eu vou mandar no grupo para vocês. Vocês vão ver que é motivação. Cartas de Paulo ao Coríntios. Isso é a maior motivação que nós deveríamos ter, sabe? Porque a busca em Deus vai nos dar motivação. A gente fala, eu estava falando com a Luana, a gente olha para todo mundo, parece que está todo mundo morrendo, essa é a verdade. Aí vocês olham para mim, também tem talvez a mesma ideia. Só que a gente tem que buscar em Deus isso. A nossa motivação diária, o que vai dar base para nós diária é a busca em Deus. A busca no Espírito Santo, pedindo para Ele, Espírito Santo, me ajuda nesse dia. Espírito Santo, abre uma porta para mim falar de alguma forma aqui. Olha só, Espírito Santo, eu tenho medo de falar do seu nome por aí. Me ajuda. Me ajuda a me dar sabedoria, me dá uma paz, me dá uma alegria. E com certeza Ele vai fazer. Aqui em Isaías 40, 29 ao 31, se puder colocar para nós aqui. Isaías 40. Olha que legal essa passagem que vocês conhecem bem. 29 ao 31, tá? Faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Essa é a busca. Olha lá. Mas os que esperam novamente, mas os que esperam é a espera nele. Olha só que doido, quando você entende que Ele te deu um chamado, que Ele realmente tem alguns limites que Ele te deu e que você não deve ultrapassar Ele, e você começa a buscar Ele, você cresce,
por conta disso, de esperar, de ter esperança. Não quer dizer que nós somos perfeitos, galera. Nós, como jovens, temos muito erro. Não temos? Nós temos erro, galera. Só que essa esperança, esse esperar, é uma coisa muito doida que sai fora totalmente do que é o nosso pensamento. Como o Shabbat, nós vivemos quantas fases, né, Douglas? Milhares de fases em 10 anos, né? Muitas fases. E em todo o tempo, todos nós que continua essa batalha, né? Nós temos esse entendimento, esperar no Senhor. Pode ser que a minha geração e da Luana vai passar e vai vir outra pessoa e vai colher tudo isso aqui, que o pastor Abel começou a plantar lá atrás. Só que isso é esperar no Senhor. Talvez vai ser quando o Caio for o líder do Shabbat que vai estourar tudo nele e vai começar a acontecer muita coisa doida. Sabe? Só que isso é esperar no Senhor. E o esperar no Senhor não é parar, mas sim entender novamente, ó. Ele me colocou esse limite, eu não vou ultrapassar. Eu não vou fazer festa aqui dentro com drink sem álcool, com luzes escuras. Não vou fazer. Não é isso. Ele não me deu essa opção. Talvez o Caio vai fazer. Mas esse é o limite. O nosso limite é o quê? William trabalha os esportes, trabalha na casa dos irmãos, trabalha no culto e vai esperando em mim, que eu vou acrescentando, que eu vou fazendo. Então a gente está em ação, esperando o que Ele pediu para nós fazer, e isso Ele vai fazendo, ó. Ele vai renovando as nossas forças, vamos crescendo, correr e não se cansar. A maior alegria que eu tenho de ouvir de algumas pessoas é: William, que legal que você não parou nesse tempo todo. Eu tenho certeza que a maioria aqui, quando ouve isso, se sente alegre. Porque a maioria da galera que vocês conhecem aqui já pararam. E não é parar, estou indo em outra igreja, não. Tem gente que está em casa no sábado à noite, sem força para nada. Porque não espera no Senhor. Não tem essa calma. Tem coisa que eu não vou poder fazer por vocês, nem vocês por mim. Tem hora que eu vou decepcionar, tem hora que vocês vão me decepcionar. A gente espera que tenha 100 jovens aqui e vai vir 10. Amém. Talvez vai ter um dia que a gente vai no vôlei e não vai ter 80 pessoas. Vai ter 20. Mas isso é esperar no Senhor. E sabe o que é, além de tudo isso? Voltando a falar lá sobre, como eu comecei falando, sobre o inconformismo, sobre o que a gente hoje olha para tudo e quer fazer de tudo um pouco e não quer respeitar os limites, que o maior problema está em nosso interior, em nosso coração. Em Mateus 23:12, nem precisa abrir, fala assim, ó. Essa passagem o pastor Abel sempre fala por aqui. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós temos um único problema, nós temos um coração muito... O pastor Abel hoje estava falando o tempo todo sobre isso. Um coração, sabe, altivo mesmo, no sentido de loucura. Não, eu sou o cara. Eu sou o líder do Shabbat. Não, o Shabbat está acontecendo por causa de mim, não está acontecendo nada por causa de mim. Sabe? Nós temos muito esse orgulho. E é um orgulho doido que nós temos. E assim, a gente nota que desde criança, olhando já para minha irmãzinha, para a Heloíse, eu já noto o orgulho que o ser humano tem de querer ser alguma coisa. E sabe, querer se colocar numa posição aqui em cima, de tipo assim, ó, não, eu sou o maior aqui, olha só, essas letras vêm de mim, essa palavra, esse acorde vem de mim. Ou no seu lugar, lá na sua escola, eu sou o melhor nas coisas, eu sou. Esse é o problema. O maior problema hoje é esse eu sou, que eu sou o melhor desde pequena coisa até o final. Até o Cristiano Ronaldo, né? Eu sou o melhor. Mas é verdade. E ele fala toda essa frase, né? E a verdade é que diante de Deus, esse tipo de palavra, né? E se colocar nessa posição, não é o que Ele espera de nós. É doido porque realmente um cara como o Cristiano Ronaldo, com a base que ele faz no seu cantinho lá, que todo mundo fala que ele fica treinando, enquanto os outros estão tudo dormindo, com certeza é exaltado dessa forma.
podendo fazer gol, podendo jogar bem na carreira dele. E é praticamente isso que Deus gostaria de nós. Que nós estivéssemos lá no nosso cantinho, pedindo para Ele: Espírito Santo, me dá força. Pega a palavra e lê daqui, lê dali, pega outra coisa. Espírito Santo, me ajuda, eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais de Ti. Porque daí Ele te exalta. Ele te exalta onde você for, você não precisa ficar fazendo força, Ele faz as coisas acontecerem. Mas o maior problema hoje é o nosso coração. O nosso coração hoje é enganoso, é totalmente corrupto, ele foge de tudo que tem para nós, e daí nós não conseguimos produzir nada, sabe? Porque, novamente, nós não estamos conformados com o que Deus nos deu. Nós não estamos conformados, na verdade, nem com o corpo que Ele nos deu, né? Antes de qualquer coisa. Já começamos a reclamar que um tem barba, outro não tem, outro é escuro, outro é claro, um tem cabelo bonitinho. Ó, eu tenho cabelo bonitinho, mas não tenho barba, cara, então tem que acostumar. É a vida, meu amigo. A gente é um problema atrás do outro, né? A gente sempre arruma alguma coisa para ter problema. E esse inconformismo daí gera ultrapassar limites que Deus não deu para nós, e dentro disso a gente não consegue crescer. E tudo isso está refletindo por causa do nosso coração. E nós, como Shabak, nós temos uma missão muito grande, que é crescer em Deus. E o crescer em Deus é entender que sim, Ele coloca pontos que nós não devemos ultrapassar. Novamente, nós não devemos ultrapassar algumas coisas. Algumas coisas é para um outro momento da nossa vida. Nem tudo a gente vai viver agora com 13, 14 anos, nem com 20. E nem com 30. Talvez Deus tenha coisa para mim com 60 anos. E não adianta eu tentar adiantar isso, que só vai travar. Talvez, é como eu falei, o Shabak só vai fluir e ter 5.000 jovens como tem promessa daqui a 30 anos. O meu papel aqui, o papel da Luana é correr, fazer com que o tempo que foi perdido de alguma forma recuperar. Mas as bênçãos de Deus vão acontecer no tempo dele. Então, assim, sendo que hoje cada um tem o seu papel diante do Shabak, cada um tem o seu papel diante da sua casa, cada um tem o seu papel na igreja, na escola, em tudo que é lugar. Flua em Deus da seguinte forma: entenda que você precisa dele em todo momento. Entenda sim que você vai crescer, e você tem que crescer. Só que com isso não espere o motivacional de alguém, espere o seu motivacional de pegar e junta com o irmão aí. Vamos estudar a Bíblia junto, vamos aprender junto. Eu tenho dificuldade. Eu falo para vocês, eu tenho dificuldade de concentração de um jeito muito grande. Eu não concentro em nada. Vocês não têm noção que para mim aqui é um monte de embaralho, para vocês terem ideia. Eu pego para ler isso daqui, olha o tamanho das letras. E mesmo assim eu não consigo ler tudo. Porque cada um é de um jeito, e esse é o limite que eu tive. Da outra forma eu consigo me expressar como talvez outro não conseguiria. Cada um vai de um jeito. Cada um é de um jeito. Deus colocou limites sim para nós. E nosso papel é crescer no que Ele nos deu. Melhorar o que Ele nos deu. Que com certeza Ele vai nos exaltar no momento certo e vai fazer com que a gente cresça e flua. Amém? Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.